Fala meus amigos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais um unboxing review. Hoje, feliz demais de poder dar um pontapé inicial na saga Bleach aqui no canal. E nada melhor do que começar com o nosso protagonista rabugento, Ichigo Kurosaki, que representa essa parte do Bleach, né, nas sagas atuais aí, que é a Guerra de Sangue de 1000 anos. Já quero agradecer a galera que me mandou melhoras desde o último vídeo. No vídeo da Nini Game eu tava completamente sem voz, gripado. O vídeo ficou meio zoado, deu com aquela voz de pato rouco. Tô bem melhor, agradeço a todos aí que me mandaram mensagem. Mas é isso. Relembrando, galera, que lá no vídeo de unboxing dessa box no qual ele veio da Nini Game, lá eu citei que eu não tô nessas temporadas atuais do Bleach. Eu tô naquelas temporadas mais antigas, eu tô lá naquela fase que o Ichigo está lá em Las Noites para ele resgatar a Orihime. Então, referente a essa parte do Bleach aqui que as figuras representam, eu não tenho ideia de nada. Eu tentei buscar algum tipo de informação, mas eu sou do time que odeia spoiler, então eu fui meio peculiar em certas coisas em buscar informação. Aqui eu já posso ver que está completamente diferente o outfit dele das sagas no qual eu estou assistindo. Então vocês me desculpem se eu falar alguma leiguice aqui, vocês podem me corrigir no comentário, mas eu vou ser bem cuidadoso no que eu vou falar. As coisas que eu não tiver certeza eu sempre vou citar aqui para vocês. Então, dito isso, bora dar play na review, começando aqui conferindo a caixa. Podemos ver que tem o nome dele, Ichigo Kurosaki, com o nome da técnica, tem essas zangetsu, os selos de autenticidade. A caixa é bem simples, né? Podemos ver aqui que tem uma arte no fundo da figure. Aqui algumas poses com protótipos. Aqui tem essa arte lateral com a própria figure, tá? Essa imagem da própria figure, que você pode deixar as caixas assim. Fica bem legal, né? Você pode deixar exposto. Assim como alguns livros. Então fica bem legal, eu gosto desse tipo de arte. E uma caixa bem regular, né? Podemos ver aqui que ela é padrão mesmo e fina. Agora bora conferir a figura e os itens dele. Blister fora da caixa, aqui já podemos ver aqui o Ichigo com seus itens. Galera, pode ver que ele tá sem plástico, mas é porque eu cheguei a tirar, tá? Porque normalmente eu sempre dou uma conferida nas figuras antes de fazer a review. E nisso tava um plástico meio de lado aqui, na hora que eu puxei começou a sair, eu já decidi tirar tudo. Mas ele veio com bastante plástico, tanto que ele veio com plástico até no pescoço, tá? Para vocês terem ideia. Normalmente vem aqui no abdômen e na cintura. Mas bora conferir aqui as headsculpt dele, tá? As expressões faciais. Podemos ver aqui que ele vem com essa aqui, com a expressão séria. Aqui ele gritando, com os olhos bem regalados, né? Aqui o Ichigo dando aquele sorriso de canto de boca, né, confiante. Aqui ele espantado de lado. Eu creio que essa face seja referente a alguma parte de algum episódio dessa saga atual, tá? Porque das sagas antigas, né, e da que eu tô assistindo, eu particularmente não vi uma expressão assim do Ichigo. E aqui ele com a expressão de raiva, pode ver que os olhos estão bem apertados aqui e com a boca um pouco aberta. Agora vamos conferir os pares de mãos. Podemos ver que veio 3 extras, 4 com a que já vem nele de punho cerrado, essa aqui de palma de mão espalmada, aqui a palma de mão aberta, porém um pouco mais fechada, cá de cima, e aqui de punhos cerrados, porém com gap no meio para poder encaixar a katana dele, que tá realmente bonita, tá? Vamos conferir ela. E aqui, galera, conferindo as zangetsu de perto, a Bandai sempre, né, caprichando bem nas katanas das suas figuras, porque tá bem bonita. As cores que eles usaram, pode ver que é um preto fosco, mas dependendo da luz que bate, dá um brilho nela. Essa katana, que tá um pouco diferente das temporadas que na qual eu tô assistindo, né? Nas temporadas aqui ela é toda lisa. Provavelmente aqui é a nova forma da Zangetsu. Bem bonito mesmo, podemos ver aqui os detalhes do cabo dela, né? Tá realmente muito bem feito. O cabo aqui, os detalhes, a amarra. E também a corrente, que é de plástico, tá, galera? E realmente essa Zangetsu está bem diferente nas temporadas no qual eu tô assistindo, né? Agora eu não sei se é só na Guerra de Sangue de 1000 anos, ou mais para final das antigas que ele consegue obter a Zangetsu desse jeito. E ela é bem frágil, tá, galera? Aqui, ó. Como ela é muito longa, tem que tomar um certo cuidado para não quebrar, que pela fragilidade dela, quebra fácil. Tanto aqui, quanto as próprias correntes, como é plástico, né? Conectado no outro. E aqui também, tá?
Conferindo essa parte também da Zangetsu, pode ver que ela representa muito, né, a Zangetsu da animação. Então tem que tomar um cuidado com as pontas dele, tá vendo? Porque realmente pode quebrar também. Tanto que na caixa, vou mostrar para vocês. Aqui padrão manual na caixa, né, que a Bandai normalmente vem fazendo isso. Aqui já tem uma mensagem falando para tomar cuidado com a própria Katanai. Então vamos deixar as Zangetsu de lado aqui e vamos conferir a figure. Ichigo fora do blister, vamos conferir as articulações desse rabugento. Aqui, ó, articulação na cabeça, no pescoço. Tá muito boa, o tanto que vai para baixo. Para cima aqui o cabelo encosta. O cabelo também tá muito bem feito, tá? Tá bem trabalhado, as cores também. Ele tem essa marca no pescoço que eu não sei o que é, mas com certeza são as temporadas atuais. Então não vou falar sobre. A cor de pele dele tá boa, tá bem claro, mas não tá aquela coisa transparente, né? Muito clara, a lá Naruto, quase transparente, né? Articulação no braço, fica todo na horizontal. Articulação borboleta muito boa, vai muito bem para trás. Para frente também, ó, você consegue posicionar as mãos bem perto uma da outra, e eu nem tô fazendo força pressionando, tá? O ombro também você consegue ter uma articulação nela aqui para cima e para baixo, consegue mover, ó, nos braços, ó, gira em torno do eixo, 360, articulação no bíceps, articulação dupla no cotovelo e articulação no punho também. Aqui ele tem uma articulação no tórax, você consegue baixar isso aqui, consegue ir um pouco mais para trás que na frente, né? Pode ver que aqui essa parte é um pouco mais alongada que aqui, mas realmente é boa. Aqui tem articulação na cintura também, mas pode ver que a parte de cima do corpo dele gira por completo, né? Aqui também o tórax você consegue uma articulação muito boa nela. E essa parte, né, da roupa dele é toda de borracha, ó, pode ver que é muito maleável, muito bom isso, acho que isso facilita na articulação, né? Não tem ball joint aqui nenhum, mas aqui é uma borracha que já é moldada junto com a parte de cima da cintura dele, por isso que move junto. Eu não sei se esses cortes tem na própria animação, né? Mas se tiver também é bom que fica mais parecido ainda com a própria figure. Conferidas as articulações da parte de cima da figure, muito boa, me agradou bastante mesmo. Agora vamos para a parte polêmica desses itens do Bleach, que são as pernas, né? O acabamento aqui em si, que tem essas divisórias aqui que não agrada a todo mundo, mas vamos conferir aqui, ó. A perna dele vai bem para frente. Para trás não vai muito, porque aqui acaba encostando no glúteo, né? Então, se você quiser jogar para trás, você tem que girar a perna um pouco para o lado. As pernas se abrem completamente. Olha, para você ver que abre bem mesmo. Então, facilitou bastante ser essa parte de trás de borracha dele. Consegue girar para o lado também. A coxa tem articulação nela, consegue girar 360. Articulação única no joelho. Pode ver que essa parte de trás aqui da boca da calça dele encosta na parte de trás da coxa. Aqui eles fizeram um acabamento, né, no meio aqui, na parte interna, que na hora de você dobrar fica visível. Mas também fica visível esse gap em volta aqui que incomoda muito dos colecionadores, principalmente os fãs de Bleach. E tem aqui essa boca de sino, né, em volta da perna dele, que não tem articulação, tá? Pode ver que tem esse gap. A canela é conectada ali na parte da calça aqui, porém não tem articulação, tá? Que eu acho que eles pecaram nisso. Mas tem uma articulação no tornozelo, bem boa, bem livre, né? E nas pontas do pé também. Mas enfim, vamos fazer uma troca dos itens aqui. Vamos trocar apenas o rosto. Podemos ver aqui que puxa para frente. Aqui você tira o rosto. Vamos colocar essa expressão dele aqui com raiva. Aqui você encaixa na franja. Encaixa na head dele. E tá aí, ó. Ichigo Kurosaki rabugento. Vamos trocar as mãos também e ver como fica com a Zangetsu. Agora vamos conferir aqui de como encaixar a Zangetsu na mão dele. Que você vem, né, passa essas correntes primeiro no gap. Acha a posição certa da Zangetsu. Sempre com cuidado, viu, galera? Sempre com cuidado, viu, galera? Né? De segurar aqui ou segurar na própria lâmina. Que senão, se quebrar, dá ruim. E muito, né? Encaixou. Pronto, galera. Dê uma olhada agora como que fica o Ichigo com as suas Zangetsu em mãos. Dá uma imponência gigante a figure, né? Porque essa Zangetsu realmente está muito bonita, tá? A pintura que a Bandai usou, né, na lâmina, em todo acabamento aqui, dá uma imponência pro Ichigo
totalmente fantástica. Então é isso. Eu vou dar um corte no vídeo aqui, já colocar ele com os itens dele pra gente poder finalizar a review, tá? Já volto. Voltamos para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Ichigo. A gente sempre começa com coisas boas, né, sobre a figura aqui no canal. Eu vou começar aqui com a parte incomodativa, nem vou dizer ruim, que é a questão das pernas dele, tá? Esse acabamento. Que realmente, pode ver, nessa pose não tá tão incomodativo, até por causa do ângulo que tá com as luzes aqui. Mas em poses de ataque pode ser que incomode em questão do joelho, tá? O acabamento ali quando você dobra o joelho em pose de ataque ou alguma coisa assim, realmente pode ficar incomodativo a algumas pessoas visualmente. Mas se você deixar em poses como essa que eu deixei aqui, fica bem agradável aos olhos. Tanto que essa parte de cima da calça aqui, ó, que tem esse corte, não me incomodou. Tá? É mais incomoda um pouco ali no joelho, que eu acho que incomode ou pode incomodar a maioria de vocês. Dito isso, eu tenho que enfatizar a questão das articulações. Quando eu vi que ele tinha essas pernas assim, eu falei, nossa, deve ser limitado de alguma forma, mas não, tá, galera? A articulação dele é muito boa mesmo, tá? Ele é uma figura bem estável, acaba que com essa boca de sino aqui estabiliza bem a figura, né? A única coisa de articulação que eu acho que a Bandai poderia ter dado uma atenção, que é minimalista, mas poderia ter, é na canela. Eu mostrei para vocês que não tem essa articulação, mas seria legal, né, você poder posicionar ali a canela e o pé, colocar num ângulo mais aberto. Tirando isso, articulação totalmente boa, vocês puderam ver aí. Eu tive uma variedade grande de articulação nessa figura. A perna para trás ali, a gente sabe que tem muita figura da Bandai que é daquele jeito, que nem alguns colecionadores falam que a Bandai tem mania de colocar bunda larga nas figuras, né? Acaba que dando essa limitada um pouco. Mas ali não me incomodou muito. Agora, tirando o restante, tá muito boa mesmo. As articulações do braço dele tão ótimas. A da cintura ali, aquela parte de borracha que não atrapalha nada na articulação. Me agradou mesmo. E também me agradou aos olhos, porque é uma figura bem bonita. As expressões faciais dele estão muito boas, tá? Eu realmente não sei, provavelmente algum episódio específico que ele tá com essa cara de espanto, mas me agradou bastante também, como a Zangetsu, que tá realmente muito bem feita, muito bonita. As mãos, eu não vou falar que veio capado, limitado, né? Acho que tá bom de mãos assim, dá pra você fazer umas poses legais. Até por ser uma figura de entrada, né, regular, então a gente não deve esperar muito, exigir muito da figura. Até por causa do preço dele, porque ele é realmente barato e eu paguei mais barato ainda lá na Nenen Game. Lembrando, o link vai estar na descrição. E voltando a focar nos itens agora, galera, eu senti falta de duas coisas. A primeira, de alguma face dele esculpida com aquela máscara de Hollow. E também da primeira forma da katana dele, que é aquela katana mais larga, né? Que eu acho que se viesse ia deixar mais presença ainda, porque eu acho que o Ichigo, ele tem essa diferença, né, dos outros personagens, é que a espada dele Pô, se eu falar isso vai ficar meio estranho, né? A minha quinta série não deixa eu falar, mas vocês sabem a expressão no que eu quis dizer, né? Eu tenho que dizer que eu realmente não sei se essas duas coisas que fizeram falta pra mim nessa figure são relevantes nas temporadas atuais. Eu não sei se ele usa mais aquela máscara de Hollow, né? Se ele perdeu aquela maldição dele, então não tem como enfatizar isso. E a mesma coisa da Zangetsu dele, eu não sei se ele usa ela naquela forma nessas temporadas atuais. Então vocês me perdoem a minha leiguice, a minha falta de informação sobre isso, tá? Mas é que nem eu falei com vocês, tentei fugir de spoiler, vai que ele não tem mais esse poder por um motivo que rola na história, ou ele não usa mais a espada, né, de forma base, por algum motivo também. Então eu fugi desse tipo de spoiler. E aos fãs de Bleach, eu recomendo imensamente essa figure, tá? Até por ela ser de entrada e ser bastante barata. Talvez você é fã de Ichigo ou de Bleach, que é uma peça só, né? Uma figure só para representar um anime ou um personagem que você goste de Bleach. Tá aí, Ichigo Kurosaki, porque as articulações dele tá muito boa, o acabamento, a pintura tá muito bem feito. A única coisa mesmo é a calça, como eu falei para vocês, os pés também estão bem legais. Então as expressões faciais, o cabelo, tá tudo bem detalhado. Só essa calça que pode incomodar muito, mas para representar
uma coleção ou um anime que você gosta, que é o Bleach, querer ter uma figura só, eu recomendo mais ainda. Se você é fã de Bleach, me diz aí nos comentários qual o próximo review que você quer ver aqui no canal. Tá? Vou estar mostrando para vocês os itens das outras boxes da Ninin Game de meses passados. Temos aqui o Byakuya. Vou tentar não derrubar o Ichigo lá atrás. Mas o Kenpachi Zaraki. Tá aí, ó. Tem essas duas figuras aqui em mãos e pronto para poder trazer a review para vocês. Ih, derrubei, já era. Mas diz aí, qual desses dois vocês querem ver aqui no canal no próximo unboxing de Bleach? Já vai deixando nos comentários aí, hein? Fechou? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, que com a sua inscrição você ajuda demais o canal e espero te ver no próximo vídeo. Então é isso, um forte abraço a cada um de vocês, valeu, tchau, obrigado, fui!